falar de saúde, né? Porque com certeza você conhece alguém que sofre com as varizes, aquelas veias dilatadas e tortuosas que aparecem principalmente nas pernas, causando desconforto e dor. Você conhece? Os dados impressionam, viu? No Brasil, a cada 10 pessoas, 4 vão ter problemas nos membros inferiores provocados por doenças venosas, Tice. Pois é, e esse é o tema do quadro Você e o Doutor, que a partir de agora o médico de família Antônio Spreuser, ele fala das causas, fatores de risco, sintomas e tratamentos das varizes que atingem mais as mulheres, né? Mas também não poupam os homens, não. Bom dia, doutor. Bom dia, Tici. Agora explica pra gente como que se formam as varizes. Bom, Tici, aqui a gente está vendo a perna da mulher, né? Vou falar da mulher que tem mais incidência, e você vê que tem uma ondulação aqui do lado de fora. Se nós formos olhar lá dentro, a gente vê que essas veias estão muito dilatadas e que isso é a varizes. Por quê? As válvulas das veias, elas não funcionam direito e o sangue não consegue subir para o coração. Dilata e forma varizes. Mas para entender melhor, eu vou chamar uma animação para vocês entenderem como é lá por dentro. Então, vocês estão vendo as veias normais. Esse abre e fecha das válvulas ajuda o sangue a ser direcionado para o coração. Quando as varizes se formam, essas válvulas deixam de funcionar normalmente e vocês vão ver agora o sangue ter refluxo. O sangue não consegue subir, não consegue fazer o caminho e ela começa a dilatar pela pressão do sangue nessas veias. Ela deforma, incha e fica com esses abaulamentos. Isso é que são as varizes. Doutora, as varizes, elas são mais comuns nas pernas, mas elas podem aparecer em outra parte do corpo? Elas podem sim. Aliás, onde existe veia, pode ter varizes. Então, eu vou dar um exemplo. Aqui dentro do saco escrotal, a gente tem o saco escrotal direito e esquerdo. No esquerdo, a gente tem um exemplo. Aqui são as veias, né, do complexo piriforme. E aqui existe essa dilatação, que são varizes do testículo, chamada varicocele. E muitas vezes essas varicoceles que são formadas, elas impedem o homem de reproduzir. Produz pouco esperma. Então, muitas vezes, nós temos que operar a varicocele para ter um número suficiente de esperma. E na mulher, acontecem as varizes da pelvis. Aqui é o útero, aqui a trompa, o ovário, e vocês vejam as varizes pélvicas que dão muita dor, cólica, peso na barriga da mulher. Muitas vezes nós pensamos que é endometriose, síndrome do intestino irritável e, na verdade, são varizes, que a gente tem que fazer ultrassom, tanto ultrassom do testículo, como ultrassom da região da pelve para diagnosticar esse problema. Agora, doutor, todas essas veias aparentes, elas são varizes? E eu também tenho uma outra pergunta. Quais são os sintomas? Então, Ticiane, às vezes você é atleta, né? Você treina muito, está na academia e tal, você tem aquelas veias saltadas. Isso não são varizes, não. As varizes têm que estar bem dilatadas. E quais são os principais sintomas, né? Vamos dar uma olhadinha nos principais sintomas. Inchaços constantes, que não tem nada a ver com pressão, com coração. Esse inchaço é de varizes mesmo. Além disso, nós temos dores nas pernas. Então, a gente vê a mulher e o homem que chega no consultório com essas veias dilatadas e dores, que são muito frequentes. Além disso, cãibra. E é uma cãibra que você pode fazer massagem, pode fazer alongamento e ela não melhora. Então, são cãibras relativas às varizes. Coceira, porque dilatam os vasos. E esses vasos dilatados inflamam a pele e aí você vai coçar porque realmente dá sintoma. Esses formigamentos constantes, eles podem ficar bem em cima da região das varizes, como na região distal das pernas. E finalmente, peso e cansaço. Isso é um sintoma muito frequente que os cirurgiões vasculares têm no consultório. Peso e cansaço nas pernas. Então, as varizes, gente, não é só um problema estético, não. Principalmente é um problema que causa muita dor, né, no Você corpo, falou tudo, né, não é só estético, não. Não é apenas... É funcional É também. funcional no funcional corpo. Também. Agora, as mulheres, elas são as mais afetadas, doutor, realmente? E quais são os fatores de risco? Então, as mulheres, infelizmente, são as mais afetadas, mas como a Ticiane falou, os homens também podem sofrer com esse problema de varizes. E quais são os principais fatores de risco? Como nós falamos agora, o sexo feminino, a idade acima de 40 anos, histórico familiar, é importante isso daqui, de pai para filho, excesso de peso, porque o sangue tem dificuldade de voltar, uso do cigarro, quem não faz atividade física, né? Gestações prolongadas, uso de hormônios,
Uso rotineiro de calçados inadequados, porque o sapato fica muito apertado, né? Entra aí o salto alto, doutor? Isso é muito pior. O salto alto predispõe a varizes mesmo. Acho que por isso que a mulher tem mais do que o homem, né? Mais Porque a gente predisposição. costuma usar muito salto alto, E a mulher né? também engravida e tem menopausa, né? Coisa que o homem não tem. E além, manter muito tempo, ficar de pé e sentado, isso aqui predispõe a um fator de risco. Agora, doutora, as varizes, elas podem causar complicações sérias, né? E eu também queria saber se tem alguma coisa que a gente possa prevenir. Boa pergunta. Quais são as principais complicações das varizes? A prevenção, então vamos falar primeiro da prevenção. Evitar o aumento de peso. Quanto mais peso, pior. Então, vamos perder peso para evitar varizes. Número 2, pratique atividade física regular, principalmente atividade aeróbica, pedalar, correr, nadar, isso faz muito bem. Depois a gente tem evite o cigarro, evite o excesso de álcool, evite aquelas comidas gordurosas, né? Isso é importante também. E depois a gente tem que fazer o quê? Não ficar muito tempo sentado e em pé. Se você ficar muito tempo sentado e em pé, procura se movimentar, fazer flexão, isso é muito importante. E, finalmente, uso de meia de compressão, de média compressão, já ajuda bastante. E as principais complicações das varizes é o sangramento, a varize pode romper e pode sangrar muito. Além disso, trombose, flebite e úlceras de pele, aquelas úlceras varicosas que é muito importante você, por isso que é bom você prevenir e tratar. Agora, doutor, qual é a diferença entre varizes e vasinhos? Então, Renatinha, olha só, os vasinhos que todo mundo tem são esses daqui, que não causam malefício nenhum pra gente, né? Você usa meio roxinho, olha meio como é que é, tá vendo vermelhinho. esses vasinhos? Mas tem muita gente que não gosta. Mas já as varizes formam esses cordões varicosos enormes e dependendo do seu sintoma, a gente tem que tratar isso aqui, né? Sim, E como que é o tratamento, doutor? Então, o tratamento, eu vou mostrar para vocês como é que a gente costuma fazer. O tratamento ele pode ser feito no consultório do médico com escleroterapia mesmo, não precisa nem de anestesia. Ele injeta uma substância nesses vasos e eles secam esses vasos por dentro. Então, além da escleroterapia, a gente pode usar o laser, que é uma técnica também empregada no consultório do médico. É indolor, ele vai queimando os vasinhos e finalmente tem o cirúrgico. A cirurgia leva para o centro cirúrgico, corta a veia e vai retirar esse anel fibrosado, essa veia bem varicosa, tira, acabou o problema. Muitas vezes pode voltar, mas na maioria das vezes você mudando o seu estilo de vida, resolve. É isso aí. Né? Doutor Antônio Sproisser, muito obrigada. Obrigada, Prazer em doutor. vê-la, Pelas viu? dicas Prazer em valiosas, né? Boa semana, Sempre né? com muita orientação. Obrigado. Doutor Antônio Sproisser vai sair daqui, vai para as nossas redes sociais, tirar dúvidas também dos nossos internautas, dos verdade. nossos seguidores. E obrigada, até semana que Eu vem. que te agradeço, boa semana a todos. Obrigada pela aula, Obrigado. doutor.